Escrito nas Estrelas é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 12 de abril a 24 de setembro de 2010, em 143 capítulos. Substituiu Cama de Gato e foi substituída por Araguaia, sendo a 75ª novela das 6 exibida pela emissora. Escrita por Elizabeth Jean, com a colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Denise Bandeira e Duba Elia, teve direção de Rogério Gomes, Pedro Vasconcelos, Fábio Strazer, Roberta Richard e André Felipe Binder, com direção de núcleo de Rogério Gomes. Contou com as participações de Natalia Dil, Humberto Martins, Jaime Matarazzo, Alexandre Nero, Débora Falabella, Zezé Polessa, Antônio Calone e Cássia Kiss. Foi a última novela da faixa a ser produzida em SDTV. Ambientada no Rio de Janeiro, a trama apresenta a história do médico Ricardo Aguilar, um profissional bem-sucedido e dono de uma clínica de fertilização humana. Muito rígido, o médico esperava que seu único filho, Daniel, seguisse a mesma carreira profissional, mas esta expectativa não estava nos seus planos, pois ele pretendia dedicar sua vida e seus estudos ao cuidado de pessoas carentes. Mesmo após 10 anos da morte da esposa Francisca, Ricardo sofre com seu passado e, na tentativa de prosseguir, passa a viver um romance com a médica e mãe solteira Jane, que é mãe do estudante de medicina Breno, o melhor amigo de Daniel, e da adolescente Vanessa, que não aprova o relacionamento da mãe, por querer que ela retorne com seu ex-marido Jardel, que está no exterior. Ricardo mora em uma mansão e hospeda o amigo, também médico, Vicente, criado como irmão de sua falecida esposa Francisca. Vicente é casado com Sofia, mulher ambiciosa, inescrupulosa e fútil, mãe de Beatriz, enteada de Vicente, que possui o mesmo caráter da mãe, porém capaz de matar uma pessoa para alcançar seus objetivos. A mansão Aguilar também é cenário da governanta Antônia, que trabalha orientando as atividades da ajudante Berenice e da cozinheira Hilda. Antônia é casada com o também funcionário José, que trabalha como caseiro e jardineiro da mansão. O casal possui um grande apego por Daniel, o considerado como um segundo filho. Antônia e José tiveram a independente e sonhadora Mariana, estudante de psicologia que divide as despesas de um apartamento com a prima Luciana e a amiga Sueli. Sueli é uma moça ingênua que trabalha como recepcionista na clínica de fertilização e é apaixonada por Gilmar, Alexandre Nero, secretário e assistente pessoal de Ricardo. Luciana é irmã de Gilmar, sendo filhos de Magali e Jovenil, moradores da vila que possuem mais 2 filhos, Alex e Fabiana, que é casada com Jair. Em uma trama paralela surge Viviane, uma moça jovem humilde e honesta, que mora com o pai Jofre, um homem viciado em jogo de carteado, que perdeu sua casa e todos os seus bens em Vitória. Após este acontecimento, acabou se mudando com a filha para o Rio de Janeiro. Neste núcleo, Viviane trabalhava distribuindo panfletos para a vidente Gildete Semen, mais conhecida como Madame Gilda, que, em um primeiro momento, atua enganando as pessoas. Madame Gilda mora junto com sua irmã Zenilda Semen em Copacabana. Os destinos das personagens do núcleo de Ricardo e Viviane se cruzam ainda no primeiro capítulo da novela, no momento em que chuvas torrenciais assolam o Rio de Janeiro, causando um deslizamento de terra na comunidade em que Viviane mora. Ela e Breno, que trabalha no posto da comunidade, levam as vítimas até a clínica particular de Ricardo, que são atendidas pelo médico Guilherme. Daniel chega e assume, perante Viviane, o compromisso de tratar as vítimas com gratuidade na clínica de seu pai. Viviane retorna para a comunidade, sem se apresentar para Daniel.
Passado um tempo, Joffre contrai mais dívidas com a jogatina. Ameaçado, assalta uma joalheria e, ao ser descoberto pela polícia, foge deixando a filha, que é injustamente apontada pela polícia como integrante da quadrilha após encontrarem um dos anéis que Joffre deixou cair na casa durante a fuga. Viviane consegue escapar, encontrando refúgio dentro do carro de Daniel, que a reconhece, e a partir deste momento os dois começam a ter fortes laços de amizade. Mesmo sem mal se conhecerem, Daniel pede a Viviane que o ajude a cuidar das pessoas desabrigadas em sua casa de Petrópolis, e lhe dá um cordão com um pingente de um anjo, dizendo que irá protegê-la. Viviane conta tudo sobre sua vida a Daniel e aceita o pedido do novo amigo. A caminho da casa de Petrópolis, os dois sofrem um grave acidente de carro, que tira a vida de Daniel. Neste acidente, Francisca, mãe de Daniel, vem buscar o espírito de seu filho, que não entende o que está acontecendo. Viviane consegue sobreviver, porém fica em coma durante um mês. Um mês depois, todos sofriam muito com a morte de Daniel, principalmente Ricardo, José e Antônia. Mas, para surpresa de Ricardo, ele descobre que antes de morrer, Daniel havia congelado seu sêmen em sua clínica, e a partir daí procura uma mulher para ser a mãe de seu neto. E quem quer tirar proveito da situação é Beatriz e Sofia, que faziam de tudo para que Beatriz se casasse com Daniel. Mas depois da morte de Daniel, elas então fazem de tudo para que Ricardo escolha Beatriz para ser a mãe do filho de Daniel. Beatriz era noiva de Daniel e iriam se casar, mas a morte do rapaz atrapalhou todos os seus planos. Vicente, marido de Sofia, não concorda com as armações das duas. Gilmar, um homem ambicioso e mau caráter, que trabalha na clínica de Ricardo sendo seu assistente pessoal, vive tentando ter absoluta confiança do patrão, para que possa lhe dar um grande golpe. Para isso, vai chantagear Viviane, após descobrir que ela é foragida da polícia, e que ela mentiu dizendo que se chama Vitória. Gilmar é um homem atraente, que tem um caso com Sueli, a quem vive enganando. Querendo enriquecer, vai fazer com que Viviane seja a escolhida para gerar o filho de Daniel. Gilmar coloca Viviane para morar com Sueli, Mariana e Luciana e ajudá-las nas tarefas domésticas, o que desperta ciúmes de Sueli. Sua amiga Mariana se apaixona pelo Dr. Guilherme. Porém, ele é casado com Judite, com quem teve 2 filhos, Laura e Tadeu. Judite é uma mulher ciumenta, o que faz com que ela e Guilherme tenham problemas no casamento. Meio charlatã, mas intuitiva, Gilda se surpreende quando começa a ouvir o espírito de Daniel e tenta ter contato com o rapaz em outro plano. Daniel, que se apaixonou por Viviane, sempre ficará perto da amada. Todos sentem sua presença. Ricardo agora está cada vez mais envolvido com Jane, mãe de Vanessa, que se considera pouco amada pela mãe. Madame Gilda recebe um recado psicografado de Daniel e tenta entregá-lo a Ricardo, que nunca lhe dá atenção, pensando que ela é uma trambiqueira e está de olho em seu dinheiro. Beatriz faz uma consulta com a vidente e consegue convencê-la de que entregará o recado a Ricardo. Sofia, que não acredita nisso, queima o papel e pede à filha que não chegue perto dessa gentinha, como ela mesma a chama. Daniel sempre tenta voltar para o plano físico, na intenção de recuperar a vida e voltar para sua família, pois não se conforma de ter morrido. Ele conta com a ajuda de seu anjo da guarda Sete e Atael, um espírito de luz que recebe o espírito de Daniel e de sua mãe no plano espiritual. Sete ensina Daniel a aproveitar as vantagens da passagem para o plano espiritual.
A pedido de Ricardo, Gilmar leva Viviane para a clínica do médico, que está ansioso para conhecer a moça que esteve com Daniel na hora do acidente, para saber mais sobre como foram as últimas horas de vida do filho. Antes disso, o vilão muda o visual de Viviane, que está insatisfeita com a chantagem de Gilmar, e Ricardo finalmente conhece Viviane, que ficam surpresos. Ricardo decide organizar uma festa na casa de Petrópolis para escolher a candidata ideal para participar da inseminação artificial. Essa festa acontece no dia do aniversário de Daniel. Viviane, que não aguenta mais a pressão de Gilmar, decide fugir, voltando para sua terra natal, mas é pega por Gilmar. O vilão agora a obriga a trabalhar na casa de Ricardo, e sem alternativa, aceita. Ricardo aos poucos vai se encantando pela moça, que desperta a raiva de Sofia e Beatriz. As duas estão fazendo de tudo para que Beatriz seja a escolhida por Ricardo para gerar seu neto. Chegando o dia da festa onde Ricardo escolherá a mulher ideal para gerar seu neto, Beatriz vai aprontar todas, junto com sua mãe Sofia, para conseguir ser a escolhida. Enquanto Gilmar fará de tudo para que Viviane seja a escolhida. Ele coloca um sonífero na bebida de Ricardo e chama a imprensa para fazer a cobertura da festa, que é uma comemoração particular. Beatriz prepara uma homenagem a Daniel, na intenção de emocionar Ricardo e ser escolhida por ele. Beatriz e Sofia acham que Mariana é uma mulher ambiciosa e que também quer ser escolhida para gerar o filho de Daniel. Um tumulto de repórteres acontece na casa e Ricardo passa mal. Depois de todos os acontecimentos, Vicente aconselha Ricardo a desistir dessa ideia, já que no dia seguinte, uma multidão de mulheres cerca a mansão, querendo ser a barriga de aluguel de seu neto. Depois de tantas armações, Ricardo escolhe Beatriz para ser a mãe de seu neto. Ela comemora muito com sua mãe, mas Gilmar fará de tudo para frustrar seus planos. Viviane está num beco sem saída e sofre muito nas mãos de Gilmar, que é agressivo e cruel e a ameaça, dizendo que seu pai está em seu poder, sequestrado, o que a aterroriza, e também sofre nas mãos de Beatriz e de Sofia. Viviane e Ricardo iniciam um romance e Jane não se conforma com o término de seu namoro com o médico. Ela também teve de superar a raiva que sentia por seu ex-marido Jardel, que reaparece fingindo estar pobre, mas se envolveu com criminosos e possui uma pequena fortuna. Um desses criminosos é o pai de Gilmar. Após Viviane ser inseminada e finalmente poder gerar o tão sonhado filho de Daniel, Ricardo e Viviane marcam a data do casamento, para desespero do espírito de Daniel, que não permitirá o casamento e fará de tudo para separá-los. Não aguentando mais sofrer nas mãos de Gilmar e mentir para seu amado, na véspera do casamento ela revela toda a verdade. Gilmar vai parar na cadeia, mas Ricardo se separa de Viviane, furioso com a mentira. Elenco: Natalia Dil, Viviane Ferreira / Vitória Nogueira, Valentina Navarro Aguilar, Humberto Martins, Dr. Ricardo Aguilar, Pedro Cassiano Aguilar, Jaime Matarazzo, Daniel Aguilar, Damian Ramírez Lopes, Alexandre Nero, Gilmar de Almeida / Luiz Eustáquio da Silva, Débora Falabella, Beatriz Cristina Tavares Miranda, Zezé Polessa, Sofia Tavares Miranda / Sofia Loren, Antônio Calone, Vicente Miranda, Estaban Lopes, Cássia Kiss, Francisca Aguilar, Sólida Ramírez, Carol Castro, Mariana Ribeiro, Marcelo Faria, Dr. Guilherme Viana, Carolina Kestin, Judite Viana, Gisele Frois, Dr. Jane Bittencourt, Suzana Faine, Antônia Ribeiro de Almeida,
Jandira Martini Gildete Sêmen, Madame Gilda. Valderez de Barros Zenilda Borges Sêmen. Carlos Vereza Anjo Atael. Alexandre Rodrigues Arcanjo 7. Giovana Ilbach Sueli. Manuela do Monte Luciana de Almeida. Paulo Vilela Breno Bittencourt. Marina Rui Barbosa Vanessa Bittencourt. Bruno Pereira Mauro Olegário. Murilo Grossi Jofre Ferreira Barra Gentil Nogueira. Celso Frateschi Jardel Bittencourt. André Gonçalves Jair Pereira. Ana Paula Buzas Fabiana de Almeida Pereira. Cacá Amaral José Roberto de Almeida. José Rubens Chacha Jovenil de Almeida. Enaice E. Bonfim Magali de Almeida. Bel Kutner Doutor. Virgínia. Paula Tolentino Yasmin Vale. Lute Ferreira Afonso Vale. Maria Clara Matos Gislene, Leninha. Simone Soares Doutor. Fernanda. Daniela Fanten Berenice. Rosane Goffman Raimunda, Mundinha. Ari França Valdemar da Conceição Filho, seu filhinho. Thelma Reston Etelvina da Conceição. Pia Manfroni Dalva Belmonte da Silva. Gilberto Torres Mateus. Cláudio Galvan Calixto Olegário. Cristina Amadeu Danusa Olegário. Isabela Meireles Mônica Olegário. Isaac Daura Alex de Almeida. Il Pamplona Hilda. Lincoln Tornado Ezequiel. Eduardo Mancini Manuel. Bia Zayan Ruth. Sônia Zagurilo Célia. Rosana Dias Sandra. José Bittencourt Dentinho. Val Schneider Francisco, Chico. Alexandre Lemos Zeca. Larissa Biondo Michele. Fabiana Valor Marcia. Mateus Costa Tadeu Viana. Ana Rita Cerqueira Clara Belmonte da Silva. Luísa Gonzalez Laura Viana. Iago Machado Hugo de Almeida Pereira, Huguinho. João Vitor Granja José de Almeida Pereira, Zezinho. João Fernandes Luiz de Almeida Pereira, Luizinho. Participações especiais. Otton Bastos Constantino da Silva, Velho. Michel Bercovitch Marcelo Estrada. Jaime Leibovitch Francisco Ramírez. Ida Celina Amélia Ramírez. Agildo Ribeiro Durvalino Batista, Lino. Vanessa Giacomo Arcanjo Angelina. Tony Tornado Xavier Furacão. Rony Facchini Miguel dos Anjos. Silvia de Carvalho Linda Scarface. Elder Agostini Thiago. Adriana Martino Aline. Bebel Mesquita Milena. Cristiano Torreão Gevaldo. Marcela Tinti Vitória. Maria Mônica Passos moradora da favela. Stella Miranda professora de Tadeu. Osni Silva porteiro. William Vita policial. Betito Tavares jornalista. Ed Oliveira Capanga de Gilmar. Caio Manhente anjo da guarda de Tadeu. Henry Filca Daniel, criança. Produção. A proposta principal da novela, que teve o título provisório de Entre Dois Amores, é o de questionar os limites existentes entre o plano físico e espiritual através do debate dos aspectos éticos da ciência genética. Segundo a autora Elizabeth Jean, o enredo se enquadra em uma temática espiritualista, sendo o mais adequado em relação à definição espírita, pois trata da temática sem mencionar diretamente nenhum credo. Desta forma, diversos assuntos de abordagem espiritualista e científica passam a compor a trama que mistura cenas do cotidiano com a ficção. Marcou a estreia de Jaime Matarazzo nas telenovelas. Anteriormente ele havia feito uma participação na minissérie Maísa. Natalia Dill,
que foi uma das primeiras confirmadas no elenco e emendou sua segunda protagonista no horário das 18 horas. 2 anos depois, Alexandre Rodrigues reviveu o personagem Sete na novela seguinte da autora Amor Eterno Amor. Foi exibida de forma compacta no quadro Novelão, entre 18 e 29 de julho de 2016, em 10 capítulos, no vídeo show simultaneamente com a novela A Sucessora, substituindo Top Model. Foi reexibida na íntegra pelo Viva de 17 de julho a 29 de dezembro de 2023, substituindo Força de um Desejo e sendo substituída por Sim a Moça, na faixa das 15h30 com reapresentação às 23h50 e maratona aos domingos de 14h20 às 19h10. É a primeira novela brasileira da década de 2010 que foi reprisada pelo canal e também o primeiro trabalho solo da autora principal a ser transmitido na emissora. Em 26 de fevereiro de 2024, foi disponibilizada na íntegra no Globoplay, como parte do projeto Resgate. Inicialmente a trama era exibida como livre para todos os públicos. Mas o Ministério da Justiça interveio na trama e a partir de 15 de julho de 2010, passou a ser exibida como inadequada para menores de 10 anos. A justificativa da ação se deu pela trama conter agressão física e atos criminosos. Audiência. O primeiro capítulo de Escrito nas Estrelas, que foi transmitido no dia 12 de abril de 2010, marcou média de 26 pontos com picos de 30 na cidade de São Paulo, superando os índices de estreia de sua antecessora Cama de Gato. Entretanto, a média registrada para a semana de estreia ficou em 25 pontos, enquanto Cama de Gato havia registrado 26 pontos no mesmo período. No dia 29 de maio de 2010, Escrito nas Estrelas conseguiu um feito raro, o de superar a média de audiência de uma novela de horário nobre. Foram registrados 24 pontos de média contra 23 da novela das 8, Passione. Ambas apresentaram picos de 27 pontos. Em 15 de junho, a trama registrou 32 pontos, seu maior índice de audiência até então na região metropolitana de São Paulo. As capitais brasileiras em que a novela desenvolveu as melhores médias de audiência, da sua estreia até o dia 15 de junho de 2010, foram Recife, com média de 39 pontos, Salvador, com 37 pontos, Florianópolis e Belo Horizonte, ambas com 33 pontos. Nacionalmente, no mesmo período, a trama apresentou 30 pontos de média. Em sua penúltima semana, voltou a registrar índices satisfatórios de audiência, obtendo média semanal de 25 pontos. No sábado, 18 de setembro, atingiu 28 pontos de média, superando a novela das 7, Tititi, que marcou 26 pontos. Na terça-feira, 21 de setembro, segundo dados consolidados do Ibope, a trama registrou 29 pontos de média e 35 de pico na Grande São Paulo, seu melhor desempenho desde o início do horário político, em 17 de agosto. O pico foi o mais alto de toda a sua exibição até o dia. No capítulo, Viviane revela toda a verdade para Ricardo momentos antes do casamento, fazendo também com que Gilmar seja preso. A revelação da verdadeira identidade da protagonista fez com que a novela chegasse aos 43 pontos de pico em Belo Horizonte e aos 34 pontos na cidade do Rio de Janeiro. As médias foram de 37 e 30 pontos, respectivamente. Em seu antepenúltimo capítulo, exibido em 22 de setembro, a novela conseguiu um feito histórico, elevando de 14 pontos de Malhação para 27 pontos,
Um aumento de 13 pontos. Algo semelhante não acontecia desde o profeta. O penúltimo capítulo também quase dobrou a audiência, de 14 para 26 pontos. O último capítulo da novela registrou 33 pontos de média com 40 de pico, segundo dados consolidados do Ibope na Grande São Paulo. Música. Quando a chuva passar, Paula Fernandes, tema de abertura. 2 Eternamente, Gal Costa, tema de Jane e Ricardo. 3 Ela só pensa em beijar, Celso Fonseca, tema geral. 4 Pai Fábio Júnior, tema de Daniel e Ricardo. 5 Roda Gigante segundo Marcelo Mira, tema geral. 6 Ela Briga Comigo Miinho, tema de Gilmar e Sueli. 7 Mamãe Passou Açúcar em Mim, ao vivo, Martinalha, tema de Jair. 8 Deixa Eu Te Amar, ao vivo, Diogo Nogueira, tema romântico geral. 9 Para de Paradinha, Arlindo Cruz, tema de Jair. 10 Nossa História, Lorena Chaves, tema de Guilherme e Mariana. 11 Erva Venenosa, Poison Ivy, Rita Lee, tema de Beatriz e Sofia. 12 Coração de Papel, Zé Renato, tema de Mauro e Vanessa. 13 Quem Tome Conta de Mim, Someone to Watch Over Me, Paula Tolar, tema de Viviane. 14 Gente Humilde, Luísa Posse, núcleo do subúrbio. E ainda. Angel, Catherine Dickens, tema de Ricardo e Viviane. 2 Billionaire, Treve McCoy feat. Bruno Mars, tema de Gilmar. 3 Flight of the Moon, The Parlotunes, tema de Viviane. 4 If You Were, Night Freud, Night to Mama, Belinda, tema geral. 5 Someone to Watch Over Me, Bia Zion, tema de Guilherme e Mariana. 6 Postcard, Lu Alone, tema de Vanessa. 7 Can't Take My Eyes Off You, Bárbara Mendes, tema romântico geral. 8 On the Road Again, instrumental, Mu Carvalho, tema de Daniel e Viviane. 9 My Legs Are Weak, Paloma Facie, tema romântico geral. 10 Say a Little Prayer, Terence Pillman, tema geral. 11 Isn't She Lovely, Chris Delano, tema geral. 12 Lost in Love, Marcela Mangabeira, tema romântico geral. 13 Rock We View, Marcela Mangabeira, tema de locação, Rio de Janeiro. Prêmios e indicações. 2010 Prêmio TV Press Melhor Novela, Elizabeth Jean venceu. Melhor Atriz, Natalia Dill venceu. Prêmio Jovem Brasileiro, Melhor Atriz venceu. Prêmio Extra de Televisão, Melhor Atriz venceu. Prêmio Arte Qualidade Brasil, Melhor Ator Coadjuvante, Alexandre Nero venceu. Melhor Atriz Infantil / Juvenil de Telenovela, Marina Rui Barbosa indicado. Prêmio Tudo de Bom, Jornal O Dia, Musa Giovanna Ilbach venceu. Prêmio Contigo de Televisão, Melhor Ator Infantil, Matheus Costa venceu. 2011 Melhores do Ano, Melhor Atriz, Natalia Dill indicado.